existido uma lei que de fato proibia o tráfico de escravos. Essa é a chamada lei para inglês ver, porque essa lei só intensificou o tráfico. É que o Brasil disse, beleza, nós vamos parar, e continuou, inclusive intensificou pensando, como vai acabar logo? Vamos acelerar, e acabar. No fim das contas, demorou muito para acabar de fato. Existiam dois problemas nessa ocasião. O primeiro problema era de que os brasileiros não queriam abolir o tráfico como se fosse uma obediência à ordem inglesa. O que é sei lá, por um lado é uma afirmação, a política externa se precisa disso, por outro lado, não vale a pena sacrificar uma mosca, né, por um orgulho, uma soberba dessas. Mas essa ideia passou pela cabeça dos brasileiros. E aí, nós tivemos, todos sabem, só com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, a abolição de fato. Que aí, a abolição, não tinha abolição, Rafael Nogueira. Nós tivemos o fim do tráfico, em 1850. E aí sim, o fim do tráfico de escravos, de fato, nós tivemos muito tempo depois. Tá? Mas até então houve uma intensificação. Infelizmente, uma intensificação. Os ingleses foram, inclusive, autorizados a derrubar navios brasileiros, a piratear tudo para parar, e os brasileiros intensificando. Quando ocorre em 1850 o fim do tráfico, existe um comércio de escravos interno no Brasil, porque o café estava ascendendo e lá no Nordeste, em geral, o agronegócio no Nordeste, a cana estava descendendo. Então, muitos daqueles escravos que lá estavam migrando para o Sudeste, estavam sendo trazidos e comprados pelo Sudeste. Então, houve também esse comércio, até que as outras leis fossem aprovadas, né? Como vocês sabem, até chegar à abolição da escravatura, nós tivemos ainda a lei do sexagenário, e quando chega a abolição, nós temos a grande discussão que era se os donos de escravos seriam indenizados ou não. Essa era a discussão final. Quando todos sabiam que a abolição aconteceria, passaram a discutir como é que ficaria a ideia de indenização. Só para dar uma palavrinha sobre como na Inglaterra o processo de abolição, de fim do tráfico a princípio e de abolição da escravatura ocorreu, é bom que nós saibamos que lá também não foi só um processo econômico como se fala nas escolas. Geralmente dizem que a Inglaterra só queria abolir a escravatura por uma questão ligada à Revolução Industrial, ou seja, a produção havia aumentado graças à maquinofatura, portanto era necessário um mercado para escoar um número enorme aí de produtos que estava sendo desenvolvido. Então a ideia era fazer com que escravos se transformassem em trabalhadores, daí a abolição. Se isso foi um dos motivos que inspiraram os ingleses, pode ser, aí a narrativa não fica errada, mas o único motivo, e o motivo determinante, aí é desconhecer as discussões parlamentares na Inglaterra, os grandes sacrifícios, por exemplo, como de um homem chamado Wilberforce, que o próprio José Bonifácio menciona como exemplo de cristão que reinterpretava a questão da escravatura justamente à luz do cristianismo e sacrificou-se para que os escravos, sacrificou tudo, nome, prestígio, dinheiro, quase morreu para tentar acabar com o tráfico de escravos e com a escravatura na Inglaterra. Tá certo? Então é bom que nós saibamos disso. Aqui no Brasil, a visão que se tem também da abolição é muito dúbia, né? Também existe uma visão que ela cria essa polarização. A princesa Isabel, ela foi responsável pela abolição, ou pelo menos a responsável principal, ou não? Ela simplesmente assinou porque não dava mais para segurar. É uma questão que aparece muito, e algumas pessoas trazem a ideia de que a abolição poderia ter acontecido pelas mãos deles próprios, e coisas assim, que volta aquela ideia do orgulho e da soberba, querendo fazer com que o processo histórico fosse de um jeito ou de outro, simplesmente para agradar mais uma causa e um movimento. A bem da verdade, nós sabemos que a
família imperial já era abolicionista havia muito tempo. E a princesa Isabel, ela assina, quando ela assina a Lei Áurea, sempre bom lembrar que todas as leis abolicionistas foram assinadas em gabinetes conservadores. E ela assina a Lei Áurea, que era uma lei também sem indenização, que não previa a indenização aos donos de escravos. Era para simplesmente abolir e pronto, que se libertem os escravos. Porque no parlamento o que estavam discutindo era qual era o valor da indenização, quanto que um dono de escravo receberia por libertar os seus homens. E isso o Silva Jardim, que era um republicano, já estava escrevendo em jornais que de fato a indenização deveria ir justamente para os escravizados. E aí ele era republicano, só que se vocês notarem bem, assim que ocorre um grande evento da abolição, formam-se guardas negras, que serviam para proteger a família imperial e inclusive os monarquistas. Se você falava que era republicano, corria risco de tomar um golpe de capoeira na rua. Isso não é uma brincadeira. Eram justamente os capoeiras, eles eram muito contrários à ideia de república, justamente porque Isabel, a Redentora, os tinha libertado. Essa era a visão que vigorava na época, certo? Porque todas as outras leis intermediárias tinham sido muito pequenas no intento de libertar aí os escravos. E com a Lei Áurea nós conseguimos. Princesa Isabel trouxe para o Brasil, um pouco antes, os salesianos, também prevendo a necessidade de dar uma instrução aos libertos, uma instrução técnica e profissionalizante aos libertos. Eu acredito muito que, feita chefe de Estado, Princesa Isabel teria reencaminhado algumas questões que não iam bem do ponto de vista religioso e também não iam bem do ponto de vista de como acomodar os libertos na sociedade, que é uma conta que de fato não fecha, que todos atribuem ao Império, que acabou meses depois, que acabou um ano depois. Como é que a gente pode atribuir a dificuldade de acomodar na sociedade os libertos a um Império que teria um ano só após a libertação? Nós tivemos aí depois na República problemas imensos ligados justamente a formação, a profissionalização, com as guerras que se sucederam. Pouca gente leva em conta que assim que a República é promulgada, há guerras, e uma delas foi a de Canudos. Os soldados enviados a Canudos foram muitos, porque muitos soldados tinham morrido nas primeiras incursões. Os soldados enviados a Canudos, a eles foram prometidas propriedades no Rio de Janeiro. Então, quando eles voltam na expectativa de receber as suas propriedades. Muitos deles negros. E o que acontece? A propriedade não foi entregue até hoje. Por isso que eles ficaram ali em volta dos morros. A palavra favela é uma palavra que vinha justamente lá da Bahia, nesse contexto aí da Guerra de Canudos. Então, quando a gente fala a favela, a herança do Império, vamos pensar um pouquinho mais, se de fato a Princesa Isabel, se ela teria deixado isso acontecer, se fosse chefe de Estado. É por essas e outras que o Rui Barbosa se arrependeu muito, de apoiar aí a República. Eu queria dizer só essas palavras mesmo, tá? Queria contar essa experiência com o Dom Bertrand, dizer para vocês um pouco a respeito da necessidade da gente investigar o nosso problema de identidade atual, e também queria trazer para vocês essa reflexão sobre a abolição, tentando mostrar que o Brasil não precisa se segmentar para resolver essa questão e trazer soluções importadas. Esses dias eu fiz um exame de DNA, sou filho de português, mas sou filho também de paulista, de 400, a família quatrocentona, minha família Nogueira é daqui. O exame de DNA mostrou que eu tenho 14% de africano, tá? Embora não pareça, está lá, é científica. A gente é miscigenado. Importar essas soluções de fora é criar guerras entre nós, é destruir a nossa unidade, e justamente eu vim aqui para dizer que está tão fragilizada. Então acabemos com o racismo, inclusive com o racismo daqueles que lutam contra o racismo.
pelo menos que te dizem lutar. Certo? Muito obrigado pela atenção. Desculpa se minha voz está alterada, se eu estou mais burro hoje, é que realmente eu estou com dor de cabeça. Sabe se sinusite fica doendo aqui? Mas um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite e sempre uma honra, né, estar aqui com o Dom Bertrand. Obrigado. Após falar do professor Rafael, teremos aqui a produção de alguns slides que mostrarão um pouco da história do Brasil, Império, fotos muito interessantes que serão projetadas em seguida.
Nesse momento, dando sequência, convidamos o cientista político, professor José Carlos Sepúlveda da Fonseca, para fazer a sua exposição. Informação importante: após a exposição do professor Sepúlveda, nós teremos um coffee break. Mas é importante que todos permaneçam para após o coffee break, nós teremos a exposição do Príncipe Imperial Dom Bertrand. Então, não se dispersem após o coffee break, por favor, retornem para que nós possamos assistir à exposição do Príncipe Imperial Dom Bertrand. O Príncipe Imperial General Dom Bertrand de Orleans Bragança, o Príncipe Imperial do Brasil, José Neto, porta-voz do Círculo Barão de Resende, professor Rafael Nogueira, professor Mano Santos. É uma alegria para mim estar aqui diante de uma sala com tanta gente, e a mim me pediram para falar de uma coisa um pouco menos interessante, que é os dias atuais, se pudéssemos dizer assim, com todas as vicissitudes políticas e as brigas, disputas e outras coisas. Mas eu vou tentar fazer, como o professor Rafael Nogueira, uma reflexão, porque o tempo é curto, e eu gostei até, parecia um pouco combinado, se bem que não foi. O professor Mano Santos falou sobre como o regime monárquico é um regime naturalmente, que é um regime que naturalmente serviria para o Brasil, como serviu. O professor Rafael Nogueira fez várias considerações que eu achei muito interessantes, inclusive aquela da conversa com Dom Bertrand, fé e perspectiva histórica, e era sobre isso exatamente que eu queria conversar um pouco. E depois estes slides aqui ajudaram um pouco a ambientar. Se nós compararmos essa sequência de slides com o noticiário dos dias de hoje, é um contraste bastante grande, né? Eu gostaria de tratar de um assunto, no tempo que é curto, gostaria de tratar de um assunto que é o seguinte, e esse era o título que deram à minha palestra, que é como, a partir de hoje, podemos trazer lições do passado que nos expliquem o que é que está acontecendo no Brasil. Eu tenho a alegria de ser discípulo do professor Plínio Corrêa de Oliveira, e vou trazer umas reflexões que li sobre o Brasil recentemente, feitas por ele, nessas palavras aqui. Uma das características do que está acontecendo hoje no Brasil, por exemplo, se há 4 ou 5 anos atrás alguém dissesse que ia acontecer o que aconteceu no Brasil, ninguém diria que aconteceu. Hoje, por exemplo, Dom Bertrand estava conversando com um jovem ali no hotel, na saída do hotel, e ele dizia o seguinte: não, eu descobri que eu era conservador. Isso é muito interessante, isso é um fenômeno que aconteceu com muitas pessoas. Eu descobri que eu era conservador. Mas essa descoberta do conservadorismo é uma descoberta, para mim, mais profunda. Eu descobri, eu teria vontade de dizer, eu descobri que eu era brasileiro. Porquê? Porque as pessoas viram as raízes do Brasil dentro de si. Por isso o mundo oficial continua a achar inexplicáveis as coisas que estão acontecendo. Eles não conseguem entender. Acham que as velhas manobras políticas conseguem levar aquilo que sempre levaram, e não estão conseguindo. Basta ver as últimas manifestações, a guerra que foi feita às últimas manifestações para que elas não existissem, e as pessoas não ligaram para a mídia, não ligaram para os políticos, não ligaram para os analistas, não ligaram para nada, e foram às ruas. Bom, eu me recordo de um dia, eu estava dentro do avião, lendo um livro do Stefan Zweig, famoso, Brasil, o País do Futuro. Eu sei que há muita gente que brinca com isso, até ridiculariza. O Brasil é sempre o país do futuro, mas nunca chega ao presente.
Eu não concordo com isso porque eu vejo nos dias atuais um Brasil, país do futuro, sendo gestado. Eu até me lembro que sentou-se ao meu lado um casal e a esposa disse assim: mas você acredita que o Brasil é o país do futuro? Eu acredito. Aí comecei a conversar com ela. Nada disso que estava acontecendo hoje em dia tinha acontecido. Mas ela mesmo já manifestava um certo descontentamento com tudo que ocorria no Brasil, que era um descontentamento que viria a dar em tudo o que nós estamos vendo. E eu me proponho aqui assim analisar esse fenômeno que eu chamaria de psicopolítico, psicossocial, e não ficar só no embate das ideias políticas. Eu vou fazer uma reflexão que vem do início do Brasil. Nós temos que eu vou traçar uma certa linha rápida do que aconteceu com o descobrimento do Brasil, o que nós vemos com o descobrimento do Brasil. O ímpeto dos portugueses, quando vieram aqui, era de um país que tinha saído de uma crise imensa, quase tinha perdido a independência. E, como diz o Camões, depois de restaurada a independência, não que ele tenha perdido, mas da dinastia da Davi ter se implantado, daquele casal, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, nasce a ínclita geração Altos Infantes. Bom, e um desses infantes vai ser o homem que vai lançar Portugal pelos mares. Mas é um Portugal que vai levar a fé e o império, como diz Camões também. E nós temos, na chegada ao Brasil, a primeira missa, aquele entendimento entre índios e portugueses que pela primeira vez se encontravam e que era prenúncio desse Brasil miscigenado que falou o professor Rafael Nogueira. Bom, e ali começa toda uma história que é muito rica e que não é observada por nós com todo cuidado. Para falar do municipalismo. O municipalismo que se instituiu no Brasil foi um municipalismo extraordinário. Há franceses, historiadores, que chamam o municipalismo brasileiro de feudalismo brasileiro. De tal maneira havia um poder local de elites da nobreza da terra, dos homens bons. E isso foi uma riqueza única. Isso foi gerando uma cultura profunda. Uma das coisas que me encanta no Brasil é andar pelo interior, porque o interior ainda tem uma riqueza cultural muito grande. Nós, nos meios de comunicação, temos o hábito de reduzir o país a 2 ou 3 cidades, as grandes cidades, as megalópolis. Ora, a riqueza do Brasil, em todas as faixas do Brasil, seja no Nordeste, seja aqui, é essa riqueza do interior, essa cultura. Ainda hoje falávamos, por exemplo, sobre a música, os violeiros, a comida, os hábitos que existem em muitos locais. Bom, isso foi construindo um país e foi criando um fundamento de um país grandioso. Mas era essa fé de que falava Dom Bertrand, essa perspectiva histórica que iam criando nas pessoas uma espécie de discernimento confuso de um futuro grandioso. Isso chegou à formulação, que acho que é única no mundo, dos brasileiros dizerem que Deus é brasileiro. Essa intuição de que Deus
como que faz parte do país, porque o país tem um futuro muito grande pela frente. Eu não vou agora fazer aqui um resumo da história do Brasil, mas para falar de algo que já foi mencionado aqui, o Reino Unido. O Reino Unido é uma coisa extraordinária, é uma instituição que vai nascendo naturalmente, que já era pensada muito antes, mas que nasce naquela circunstância histórica. E esse grande dado, a capital de um país europeu passa a ser na América. Isso é extraordinário, quer dizer, o Rio de Janeiro era a capital de um país da Europa. E depois tem as vicissitudes que levam à independência, essa independência amiga, essa independência que eu acho que está muito bem refletida no hino da independência, quando se diz brava gente brasileira, mas tudo numa doçura, não é? Que não tem nada de uma guerra entre fraterna. Eu até, um amigo meu, que é o Wilson Noronha, que foi presidente da Juventude Monárquica e hoje ensina em Coimbra, ele costuma dizer que eu sou o único português que canta o hino da independência. Mas eu canto por isso, porque eu acho que não é um hino de guerra, é um hino de uma circunstância apenas que aconteceu, histórica, por incompreensão e guerras políticas, que nós podemos aprofundar aqui, inclusive em Portugal, que levaram a essa solução, mas que foi uma solução dentro da família. Não houve a derrubada da monarquia, foi dentro da monarquia. E isso prova a superioridade da monarquia, porque a monarquia sobre gestar uma solução que era uma solução interna, dentro das instituições monárquicas, e haver uma separação, mas não haver propriamente uma beligerância. E depois, com a ideia futura, e que o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, no prefácio do livro do professor Plínio Correia de Oliveira sobre a nobreza, ele menciona isso, o príncipe Dom Luís, o sonho de uma comunidade de nações portuguesas, que é um sonho que nós temos que manter. Bom, mas veio a proclamação da República. E eu vou pegar aqui um fato, porque eu quero mencionar esse fato, que já como simbólico da queda da monarquia. Esse país que foi se gestando, esse país que foi tendo uma intuição do seu futuro, da sua identidade, esse país teve uma expressão dessa fé e dessa noção, digamos, desse futuro grandioso em Canudos. Ao contrário do que muita gente diz, Canudos não é um bando de malucos fanáticos, mas quem estuda Canudos, quem estuda os escritos do Antônio Conselheiro, vê que ele era um homem sereno, um homem altamente culto e religioso, com páginas até teológicas muito interessantes, e ali se fez uma disputa entre dois Brasis, que era o Brasil. Canudos representava todo o Brasil que ia desaparecer. E os massacres de Canudos representavam a violência de um Brasil artificial republicano que se lhe ia impor. O Canudos resiste inclusive por razões teológicas. O próprio Antônio Conselheiro tem uma disputa com teólogos e deixa esses teólogos falarem ao povo dele e eles não o convencem, mostrando que a Igreja ensinava que a monarquia era a melhor forma de governo. Bom, mas Canudos era a transmissão de um Brasil profundo, de um Brasil ligado às suas raízes, de um Brasil profundamente católico. E esse Brasil foi destruído. Foi destruído de uma tal maneira que os republicanos mandaram depois de todo o massacre
mandaram cobrir aquilo de águas, como se esse Brasil nunca mais pudesse voltar. Não se esqueçam que Euclides da Cunha, um homem profundamente republicano e positivista, ele comparou Canudos a Vendée, aquela região da França onde os camponeses católicos resistiram à Revolução Francesa. Portanto, ele comparou esse fenômeno que ocorreu no Brasil a um fenômeno que ocorreu na França nos tempos da Revolução Francesa. Agora vejam uma coisa: esse Brasil estaria, portanto, segundo a República, estaria enterrado para sempre. Mas, quando as pessoas vão às ruas, elas pedem: nós queremos o nosso Brasil de volta. Mas que Brasil é esse? E eu encontrei um artigo no jornal Globo de uma pessoa que não é favorável ao que está acontecendo no Brasil, mas que eu achei extremamente interessante pela perspectiva histórica que ele percebe. O título do artigo é O Imprevisto Triunfo de Antônio Conselheiro, escrito por José Eduardo Agualusa. Quem lê o artigo vê que ele é um homem convictamente de esquerda. Mas ele diz o seguinte: muitos sertões depois, Antônio Conselheiro chegou triunfante ao Planalto, com seus rudes jagunços armados até aos dentes e a confusa distopia de um Brasil enclausurado no passado, sujeito ao Deus furioso do Antigo Testamento, respeitador da família e dos valores tradicionais. Agora esqueçam só esse fenômeno só do Planalto. A vitória política do Planalto é apenas uma expressão política de um fenômeno profundo que ele está analisando aqui. Ou seja, o homem que foi morto, Antônio Conselheiro, Canudos que foi coberta de água, estão voltando. Estão voltando desse Brasil profundo, voltado no passado, mas não é no passado inerte, é um passado que é a vida do Brasil. E eu creio que esse artigo, quando eu o li, até foi um amigo meu que me indicou esse artigo, eu fiquei sumamente impressionado, porque muitas vezes os movimentos conservadores não têm essa perspicácia de ver os fenômenos profundos da opinião pública como a esquerda tem. E esse homem pôs tudo aqui, ou seja, respeitador da família, dos valores tradicionais, enclausurado no passado. O que é enclausurado no passado? É essa sala aqui. Nós aqui temos muitos jovens que são monarquistas, mas por quê? Porque lhes foi ensinado na escola a ser monarquista? Não. Se foi pelo que foi ensinado na escola, ninguém era monarquista aqui. Então o que é esse fenômeno que faz com que tantos jovens saiam às ruas com a bandeira da monarquia? É esse espírito que a República julgava que tinha enterrado e não enterrou. Por isso é que eu digo o seguinte: outro dia fiz uma palestra e eu disse isso. O Brasil vai se tornar, está se tornando um fenômeno para o mundo. Há muitos europeus que perguntam: mas afinal de contas, o que está acontecendo no Brasil? Pois é, vocês dedicavam no Brasil, vocês achavam que o Brasil não tinha importância. Não é só que o Brasil é uma pujança econômica muito grande, que tem uma agricultura que alimenta hoje mais de 1 bilhão de pessoas. Não, não é só isso. Há um fenômeno profundo no espírito brasileiro que faz que homens de esquerda tremam porque Antônio Conselheiro está voltando. Bom, eu exatamente então queria agora mostrar o seguinte: como essa volta ruma necessariamente para a monarquia. Por quê? Um país, ele busca ao longo da sua história a fidelidade a um ideal que ele persegue confusamente. Mas por que as pessoas gritam nas ruas: queremos o nosso Brasil de volta? É porque, mesmo que confusamente, as pessoas percebem o seguinte: há algo do Brasil que nos está sendo roubado.
Há algo daquilo que eu quero para o Brasil que me está sendo roubado. Se nós formos perguntar à pessoa, o que está sendo roubado? Não sei, mas o meu Brasil está sendo roubado. E eu quero o meu Brasil de volta. Bom, agora, a fixação dessa fidelidade histórica corresponde propriamente a quem? À família imperial, aos monarcas, à família que vem. Por que o Rafael Nogueira contou esse fato tão interessante, que é, no momento em que eu estava abalado, por fatos que abalaram muita gente, por que ele foi falar com o príncipe? Porque o príncipe representa isso. Ele representa essa unidade. Ele representa como que a nação. E ele foi à fonte e perguntou: Dom Bertrand, como é que nós mantemos convicção de que o Brasil é um país do futuro, no fundo? É com fé e perspectiva histórica. E essas palavras do príncipe mexeram por quê? Qual é o poder que tem Dom Bertrand? Nenhum. Qual é o poder econômico que tem Dom Bertrand? Nenhum. Mas ele tem a palavra da história. Lembro-me de uma vez, o professor Plínio Corrêa de Oliveira estava numa roda, Dom Bertrand me permitirá que conte esse fato, e tinha pessoas de todas as idades. O doutor Plínio perguntou: qual é a sua idade? Qual é a sua idade? E uma pessoa dizia 20 e tantos anos, 50 e tantos. Quando passou por Dom Bertrand, disse: bom, Dom Bertrand não tem idade, Dom Bertrand tem 1000 anos. Por quê? Porque o príncipe não tem propriamente idade, ele representa os séculos. Bom, então, a monarquia é uma sucessão de pessoas que são exemplos vivos, que conduzem a alma do país e representam a alma do país. Houve umas comemorações em Londres, já não me lembro quais foram as comemorações, em que a rainha da Inglaterra, a rainha Isabel e o príncipe consorte estavam em situações, sobretudo ele, que estava com uma saúde enfraquecida, estava assistindo a um desfile pelo Tâmisa de embarcações. Eu pensei o seguinte: por que esse homem está aqui? Ele vai concorrer a uma eleição? Ele está dependendo de algum favor político? Não. Ele está ali porque ele representa. E ele está fazendo um sacrifício porque ele representa. E os ingleses se miram nele. Bom, cada nação tem então um mistério. Que é esse mistério? Ninguém pode dizer o seguinte: peguem os franceses, os francos. Alguém poderia dizer o seguinte: pergunta aos francos qual vai ser o seu futuro. Não sabem. Mas eles têm uma intuição de um mistério que os acompanha e que eles vão realizar no futuro. Assim também os brasileiros. Eles percebem que esse Brasil tem um chamado grande. É um chamado que tem um chamado divino até para o povo. E por isso, volto a repetir, o fato dos brasileiros dizerem Deus é brasileiro. Os francos não tinham essa ideia, os visigodos não tinham essa ideia, outros povos não tinham essa ideia, os próprios portugueses tinham essa ideia, também não. Mas eles caminhavam à busca de algo que se concretizou em grande medida nos descobrimentos, na conquista dos mares, na criação de uma cristandade nova pelo mundo. Bom, e o que é? Eu vim aqui assim, não fazer uma prova de uma tese. Eu estou aqui lançando ideias para nós refletirmos. Mas o que é propriamente uma dinastia? A dinastia é propriamente a instituição que se desposa com o mistério do povo. É ela que passa a conduzir os passos do povo para esse futuro que o povo almeja ao longo das décadas, dos séculos, etc. E isso foi sendo realizado no Brasil até que a República fez uma ruptura histórica, que é uma ruptura muito mais profunda do que uma questão política. É uma ruptura nesse alcançar dos destinos da nação. Eu costumo dizer o seguinte: sabe por que a República vive de
salvadores da pátria. É sempre assim. Sempre que há uma crise, agora vem o fulano de tal, vai ser o salvador da pátria. É sempre o caminhar de salvadores da pátria. Por quê? Porque as pessoas buscam algo que foi perdido. Então elas procuram um salvador da pátria, mas esse salvador da pátria não pode vir de instituições republicanas. Ele tem que vir de uma continuidade histórica. Mas essa busca contínua dos salvadores da pátria tem esse fundo psicológico. E nós estávamos vendo ali assim as fotografias do Império, de certos aspectos do Império. Por que as instituições chegaram a um aprimoramento? Por que a cultura chegou a um aprimoramento? Por que o saber chegou a um aprimoramento? Por que nós tivemos grandes cabeças do direito? Tivemos grandes cabeças da diplomacia? Tivemos tudo isso? Porque o país vivia de encontro ao seu destino, com a orientação do monarca. Quem acha que Dom Pedro II é importante porque ele determinou isso ou determinou aquilo, não percebe que ele era muito mais importante pela presença dele. Ele era muito mais importante pela influência dele. Ele era muito mais importante pelas atitudes dele. Ou seja, ele transmitia uma segurança ao Brasil. Ele transmitia uma cultura ao Brasil, sem ficar ensinando ninguém. Por quê? Porque era uma figura que não era apenas ele. A princesa Isabel a mesma coisa. A princesa Isabel não era a mesma coisa que o Dom Pedro II, mas era uma outra faceta. Como disse muito bem o professor Rafael, o que teria sido se a princesa Isabel tivesse assumido o trono, não é? Ela restauraria muita coisa, inclusive desse caminho da fé. Bom, então eu termino aqui as minhas palavras com a seguinte reflexão. O que é que nós observamos nos dias atuais, a meu ver, nessa reação que nós estamos observando no país? Há um dilema. A meu ver, há um dilema. Há um dilema daqueles que querem continuar numa espécie de preguiça mental, cultural, que não querem que o aprimoramento das instituições, que não querem o aprimoramento da cultura. Aquela atitude deixa estar para ver como é que fica. Essa é uma atitude. Mas há, por outro lado, um movimento que eu considero muito salutar e que são das pessoas que estão dispostas a se imolar. Elas querem retificar os descaminhos que o Brasil teve. Elas querem procurar esse futuro que lhes pertence e esse futuro que que reúne traços psicológicos, traços sociais, traços políticos, mas sobretudo desígnios de vida.